Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Olá, a paz do Senhor para todos. Mais uma semana começando e nós estamos aqui para trazer mais um devocional bíblico da lição 2 para 12 de abril de 2026. Lição de adultos que tem como tema a fé de Abrão nas promessas de Deus. Muito bem, eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, igreja afiliada à SEADEMA, nossa convenção do estado do Maranhão. Tendo como pastor presidente o pastor Francisco Soares Raposo Filho, grande homem de Deus. Muito bem, o textuário dessa lição, que vamos estar estudando para o próximo domingo, se encontra em Gênesis 12 e o versículo de número 7, que diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. A verdade prática diz assim: quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Glória a Jesus. A leitura de hoje, meus amados, se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo dos heróis da fé, né? Muito bem, ou a galeria dos heróis da fé. A epígrafe desse texto é a grande fé de Abraão, né? Muito bem, nós vamos estar analisando esse texto por partes, né? O texto diz assim, nós vamos analisar inclusive devocionalmente, não exegeticamente, mas devocionalmente, e vamos analisar por partes o versículo. O versículo nos diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Muito bem. A grandeza da fé de Abraão, meus amados, não está apenas no ato de partir, né? Mas na profundidade espiritual que sustenta essa decisão. O texto revela uma fé que nasce do chamado divino. O texto diz assim, quando chamado, né? Então indicando aí que a iniciativa sempre parte de Deus. Foi uma iniciativa de Deus. Foi Deus que escolheu Abraão. Foi Deus que chamou Abraão. A fé verdadeira, meus amados, não é um esforço humano autônomo, mas uma resposta à revelação e à voz de Deus. Então nós vemos aí Abraão como um homem de fé por causa da resposta ao chamado. Ele diz, quando chamado, né? Abraão não saiu por impulso, mas porque foi alcançado pela palavra do Senhor. O Senhor chamou. Ele não sentiu no coração. Eu senti no coração que eu tenho que partir daqui para ir para algum lugar. Não. Ele recebeu de fato um chamado. O Senhor chamou. Essa fé, meus amados, portanto, é essencialmente relacional. Abraão confiou porque conheceu, ainda que de forma inicial, o caráter de Deus. Ele conheceu o caráter de Deus. Ele não tinha todas as promessas detalhadas, nem
uma visão completa do futuro, mas tinha o suficiente. Deus havia falado. Isso nos ensina que a fé não exige explicações completas, mas um encontro real com Deus. Então, quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele, mesmo quando o caminho é obscuro. No caso de Abraão, o coitado não sabia para onde ir, mas ele obedeceu. O texto também enfatiza que Abraão obedeceu. Aqui vemos que a fé bíblica não é passiva, ela envolve decisão, renúncia e movimento. Obedecer nesse contexto implicava deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, como vemos em Gênesis 12. Era um rompimento com sua identidade passada, com suas seguranças culturais e familiares. A fé de Abraão custou caro. Toda fé genuína envolve perdas aparentes para alcançar ganhos eternos. Então você precisa abandonar seus costumes, seus pecados, seus vícios, para seguir ao Senhor. O Senhor te chama para segui-lo. E se você crê nele, se você tem fé nele, então você vai abandonar tudo desta vida. Ou seja, você vai perder essas coisas que você gosta para seguir ao Senhor. Outro aspecto profundo é a expressão que está lá no texto, indo para um lugar que havia de receber por herança. Olha, veja aí, indo para um lugar que havia de receber por herança. Abraão caminhava sustentado por uma promessa futura. Ele ia receber futuramente. Ele não possuía ainda a terra, mas já vivia como herdeiro. Isso revela que a fé antecipa o futuro de Deus no presente. Ela transforma promessas em convicções e o invisível em realidade interior. Abraão viveu como peregrino porque cria que havia algo maior preparado por Deus. Aleluia. A frase final do texto, meus amados, diz, sem saber para onde ia. Você já imaginou? Talvez seja a mais desafiadora essa frase, né? Ela revela uma fé que aceita a limitação humana diante da soberania divina. Abraão não exigiu controle, ele abriu mão da necessidade de entender tudo. Ele não precisou entender, ele apenas confiou. Isso confronta profundamente nossa tendência de querer segurança total antes de obedecer. Temos essa tendência, mas isso confronta essa tendência nossa. A fé madura, meus amados, descansa não na explicação do caminho, mas na direção do Deus que guia. Aleluia. Você precisa descansar na direção do Deus que está te guiando. Há ainda um elemento implícito nesse texto. Não está explícito, mas implícito. É a perseverança. Hebreus 11 mostra que Abraão não apenas começou pela fé, mas continuou vivendo por ela. Ele habitou em tendas como estrangeiro, aguardando o cumprimento da promessa. Ele não construiu uma casa de tijolo, mas habitou em tenda, aguardando o cumprimento da promessa, aguardando o momento certo. Sua fé não foi momentânea, mas constante. Isso nos ensina, meus amados, que a grande fé não é apenas dar o primeiro passo, mas permanecer confiando ao longo de toda a jornada. Devocionalmente, esse texto nos chama
a um exame mais profundo. Temos sensibilidade para ouvir o chamado de Deus? Nossa fé se traduz em obediência concreta? Estamos dispostos a abrir mão do controle e confiar no Senhor mesmo sem entender tudo? Vivemos orientados pelas promessas eternas ou pelas seguranças imediatas? A grande fé, meus amados, de Abraão nos ensina que seguir a Deus é muitas vezes caminhar no desconhecido, mas nunca no abandono. Deus não revelou todo o percurso, mas garantiu sua presença e sua promessa. E isso foi suficiente. Aleluia. Portanto, meus amados, que o Senhor nos conceda uma fé assim, que ouve, que obedece, que renuncia, que persevera e que confia plenamente, mesmo quando os caminhos não são claros. Pois, no fim, a fé não é sobre saber para onde vamos, mas sobre saber com quem estamos caminhando. Aleluia! Isso nos conforta muito, saber que nós temos um Deus, estamos caminhando com Ele, estamos servindo a um Deus vivo, que pode todas as coisas e que nos guarda, e debaixo das suas asas estamos seguros. Aleluia! Continue, meu irmão, crendo, continue perseverando, persevere nos caminhos santos do Senhor. Oremos ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, Senhor da glória, dai-nos a tua graça, Senhor, para termos uma fé viva como a fé de Abraão, que creu no Senhor e não questionou nada e prosseguiu a sua jornada. Ó Deus, que assim nós possamos prosseguir nossa jornada rumo a Canaã celestial, sem questionarmos ao Senhor. Ó Deus bendito, sabendo que vamos enfrentar problemas nessa jornada, mas o Senhor está conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, é que nós te oramos e por fé nós te agradecemos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, muito obrigado e que Deus abençoe a sua família. Obrigado por nos assistir, acompanhar nossos devocionais e que você só tenha a ganhar, em nome de Jesus. Amém? E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.